Estamos aqui para mais uma entrevista com um profissional do nosso podcast e também do canal do YouTube. E hoje eu convidei a doutora Marília, onde ela vai estar falando um pouquinho para a gente sobre a influência da alimentação na depressão. Por que a gente trouxe esse tema? Porque a depressão, ele é um transtorno mental que tem acometido cada vez mais as pessoas. E segundo o Ministério da Saúde, estima-se que infelizmente, na América Latina, 24 milhões de pessoas sofrem com essa doença. Em um episódio depressivo, a pessoa pode se sentir sem energia, com humor afetado, sem interesse, sem vontade de fazer as tarefas mais comuns da sua rotina, além das atividades físicas, também, às vezes, nem se alimentar direito. Em nossos podcasts, no SoundCloud e no Spotify, já entrevistamos dois psiquiatras, a doutora Sigrid e o doutor Fabrício, que falaram sobre a depressão em crianças e adolescentes em adultos. Entrevistamos também o personal trainer Aurélio Alfieri, que falou sobre a importância da atividade física no combate ao estresse, ansiedade e depressão. Então, hoje, com muita satisfação, a gente recebe a doutora Marília Cardoso para falar como a alimentação pode ajudar na prevenção ou tratamento da depressão e ansiedade. Doutora Marília é endocrinologista, formada pela USP, membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, e a sua principal área de atuação no momento é obesidade e emagrecimento, e ela fala com a gente direto de Natal. Muito bem-vinda, doutora Marília. Eu que agradeço, Keline, o convite, para mim é um prazer. Muito bom. Então, o que a gente tem, porque nós convidamos você, exatamente porque nas últimas décadas a questão da depressão vem sendo tratada de forma mais séria e aprofundada. E com isso, diversos estudos científicos têm sido feitos para verificar a relação dos nutrientes e de alimentos com as emoções e a sua eficácia nos quadros da doença, que, como eu disse, já atinge cerca de 20% da população mundial. Apesar de ainda não serem conclusivos, os resultados se mostram cada vez mais animadores. E era sobre isso que a gente queria ouvir. Qual movimento você tem percebido nessa área de nutrição? Muito legal esse tema, Keline, porque realmente a gente tem tido avanços cada vez maiores na questão da alimentação como um protetor natural contra a instalação da depressão. Então, hoje, o que é que a gente tem, né? Essa vertente, né, que linka a nutrição com a depressão, ela associa que dietas, né, mais inflamatórias, e o que são dietas inflamatórias, né? São alimentos com alto teor de açúcar, alto teor de gordura, principalmente gordura saturada, alimentos com rico em carboidratos refinados, né? Como alimentos com alto índice glicêmico, industrializados. É como se esses alimentos gerassem no organismo um estado inflamatório, né, maior, e esse estado inflamatório age diretamente na nossa química cerebral e nos nossos neurotransmissores, né, diminuindo a produção e a liberação de neurotransmissores relacionados com o bem-estar, como serotonina, dopamina, endorfina. E há uma outra vertente que diz que esse estado, né, pró-inflamatório provocado por uma alimentação inadequada, ele também inibe um negócio chamado fator neurotrófico, que é uma substância que é responsável pela regeneração dos nossos neurônios. Então, isso acaba tendo um impacto também na instalação da doença mental, como a depressão, e em outros aspectos, né, em outras funções cerebrais, como, por exemplo, cognição, memória. Já existem estudos relacionando a questão da inflamação, né, da dieta inflamatória, não apenas com a depressão, mas com prejuízos em outras áreas cognitivas também. Nossa, muito interessante. E assim, a gente sempre soube, né, e trouxe isso em foco, tanto nos nossos vídeos no canal, se a gente for, que o nosso cérebro produz ali os neurotransmissores, como você mesmo disse, né, que controlam as funções, e um desses, a serotonina, ela é capaz de dar ao cérebro essa sensação de bem-estar, e com isso regulando o nosso humor e também dando a sensação de saciedade. Nos vídeos a gente sempre fala e a gente orienta os nossos pacientes que a endorfina e a dopamina, através da atividade física, auxiliam. E agora, com essa questão da alimentação, eu queria que você nos falasse, então, como que a alimentação vai poder ajudar a produzir mais a serotonina, aumentando, então, o bom humor e ajudando nesse combate da depressão.
Perfeito. A gente sempre defende assim, Keline, não existe uma dieta ideal para todo mundo, não existe receita de bolo, não existe aquele cardápio que deve ser padrão para todo mundo, não é isso. O mais importante aqui é a gente educar as pessoas sobre como fazer escolhas saudáveis e conscientes, que podem ajudar o organismo a funcionar bem como um todo, do ponto de vista psicológico, que é o nosso foco, e também do ponto de vista orgânico, do ponto de vista físico também. E que dieta seria essa? Então, pela recomendação da Organização Mundial de Saúde, né, as várias pirâmides alimentares que a gente tem aí para orientar, direcionar, né, essa questão da alimentação, a gente tem na base de tudo, né, uma alimentação rica em cereais integrais, né, que inclui pão integral, a questão dos arroz integral, macarrão integral, rica em frutas também. E aí um parênteses nas frutas que além de serem fontes de fibras, são ricas em micronutrientes, como vitaminas, antioxidantes. E no conjunto das vitaminas a gente tem a vitamina B12, né, a vitamina B1, a vitamina B9, que são vitaminas que têm estudos relacionando, né, a deficiência dessas vitaminas com quadros de depressão ou quadros de transtorno de humor. O ácido fólico também, que é um micronutriente presente nas frutas, que pode ajudar a diminuir a incidência desse distúrbio de humor, desses transtornos depressivos. E a questão dos vegetais, legumes, uma alimentação rica, né, em frutas e legumes, que vão conter esses antioxidantes que vão proteger a mente, né, e manter esses níveis de serotonina e dos neurotransmissores do bem-estar em alta. Uma outra coisa interessante, né, além dessa alimentação rica em cereais integrais, em frutas e vegetais, a gente tem a questão das nozes de um modo geral, como castanha, amendoim, das fontes de gordura boa, porque essas fontes também são ricas em ômega 3. E se a gente parar para pensar, lembrar um pouquinho da anatomia lá atrás, todos os nossos neurônios, eles são envolvidos por uma capa de gordura, que a gente chama de bainha de mielina. Então, é interessante que a gente tenha uma alimentação rica em gordura boa, rica em ômega 3 e 6, que a gente encontra nos azeites, nos peixes e nas castanhas, nos amendoins, né, nesses nuts, né, de um modo geral, porque isso também faz parte da estrutura do nosso cérebro, e ter uma alimentação adequada nesse tipo de alimento, suficiente nesse grupo de alimentos, também vai contribuir para um sistema nervoso mais forte e mais equilibrado do ponto de vista químico e, consequentemente, né, de bem-estar, reduzindo assim os índices de depressão. Muito bom. Quando a gente está habituado a uma alimentação assim mais equilibrada, a gente olha para o ovo, o peixe, para o pão, para as castanhas, para as frutas, a gente enxerga proteína, carboidrato, ômega, a gente enxerga isso, mas a grande maioria das pessoas não. E agora nós vivemos um momento aí muito intenso de contato com comida pelo isolamento social que estamos vivendo pela pandemia do coronavírus. Então, assim, fala pra gente. O que evitar comer, já que estamos todos dentro de casa com o armário à disposição, o que evitar comer e o que a gente realmente deve procurar fazer ingestão para ajudar a gente nesse momento, porque o próprio isolamento já pode causar uma depressão. E se a gente colocar a alimentação para trabalhar contra, vai ficar pior, não é? Perfeita essa sua colocação, Kelly, muito pertinente mesmo. E assim, o momento é esse, né? São dias difíceis, é desafiador para pessoas que já têm alguma dificuldade, né? De lidar com a alimentação, que já tem alterações do comportamento alimentar. Por exemplo, pessoas que têm o padrão beliscador. Você imagina essa pessoa 24 horas em casa, com acesso fácil à comida, é só se levantar e ir ali na cozinha e pegar alguma coisa. Então, assim, é um cenário muito propício ao ganho de peso, ao desenvolvimento de problemas da ordem psicológica e também orgânica, ao aumento de colesterol, aumento da taxa de glicose por essa alimentação inadequada, inconveniente. Então, existem algumas dicas, né, na questão do comportamento alimentar para ajudar as pessoas nesse momento. A primeira dica que eu falo, tente criar uma rotina,
né, para seus horários de refeição. Não é porque a gente está em casa que a gente vai ficar beliscando o tempo todo. Então, tente se organizar. Ter o horário do café da manhã, seu horário do almoço, seu horário de jantar. Se você é aquela pessoa de fazer lanches, no lugar de ficar fazendo pequenos lanches o dia todo, estabeleça um horário fixo para o lanche no meio da manhã, para o lanche no meio da tarde. Uma outra dica legal, aposte no cardápio rico em fibras e proteínas. E quando eu digo fibras e proteínas, eu estou falando porque são os macronutrientes que dão mais saciedade. Então, eles vão ajudar a modular o apetite, vão diminuir esse comando da fome e essa vontade de estar beliscando o tempo todo. E aí, nas fibras, eu destaco o papel das frutas, que nesse momento, além de dar mais saciedade, vão conter nutrientes como a vitamina C, que vai deixar o nosso sistema imune mais forte, né, para esse momento de epidemia, em caso de contrair a infecção, vai deixar o organismo mais preparado para combater essa infecção. E um cardápio também rico, além das frutas e vegetais, em proteínas. E isso inclui tanto leite e derivados, né, para quem não tem intolerância à lactose, ou para quem tem, compra os produtos sem lactose, mas são importantes. O ovo, o peixe, que aí vem o ômega, que é interessante, como a gente já comentou, e as outras opções de carne, de frango, para quem consome, não é vegetariano, de preferência magros, né? Além da questão da alimentação, tem outras coisas que não têm a ver com a alimentação, mas que ajudam a modular o comportamento alimentar. E eu aproveito o espaço aqui para reforçar a importância da atividade física. Então, nossa, eu estou em casa, como é que eu vou me exercitar? Então, assim, eu moro aqui num prédio, eu moro no 15º andar, eu tenho tentado subir as escadas, e aí, às vezes, quando eu não consigo subir todo, eu subo um andar e paro, daqui a pouco eu subo 2, mas estimular as pessoas a se movimentar de alguma forma, a não ficarem paralisadas, emocionalmente e fisicamente também, porque isso vai acabar gerando um contexto muito mais favorável à instalação da doença física e da doença mental também. Uma outra coisa muito interessante, eu sei que é difícil, mas acaba tendo efeito em regular o apetite, é a questão de você ter um sono reparador, tentar ter uma rotina de sono, deitar sempre no mesmo horário aproximado, acordar no mesmo horário, porque tem vários estudos mostrando que as pessoas que têm um padrão de sono mais regular, elas têm também menos fome, elas produzem mais hormônios da saciedade, elas têm menos fissura por alimentos mais palatáveis, como os alimentos inflamatórios, como doces, frituras, né, carboidratos refinados. Então, é realmente tentar organizar uma rotina de autocuidado, que envolve alimentação, exercício e sono, para a gente conseguir passar por essa, né? Excelente, acabei de descobrir que eu estou no caminho certíssimo aqui em casa, fazendo tudo isso que a gente orienta. Eu falo sempre, né, se a gente orienta, a gente tem que também servir como exemplo. Doutora Marília, muito obrigada. Eu gostaria de saber se tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar, alguma observação, ou em relação ao nosso tema, ou em relação a essa questão que você trouxe, que eu achei muito interessante, você, sobre obesidade e emagrecimento, se você quer acrescentar algo para a gente. Ah, legal. Eu quero só destacar, né, que nesse momento um dos nossos maiores desafios é exatamente manter o autocuidado, manter nossa saúde mental, manter nossa saúde física, e só concluir deixando um apelo para as pessoas, né, que tentem se cuidar, tentem se organizar internamente, deixar o ambiente interno, seus pensamentos, né, suas conexões internas, se a gente pode usar esse termo assim, em paz, e que isso transcenda, né, para externamente, para tentar fazer escolhas melhores alimentares, tentar de alguma forma inserir a prática de exercícios, tentar modular, regular o sono, dormir melhor e tentar se ajudar, né? E ajudar as outras pessoas também, né? Com nosso próprio exemplo, como você falou, a gente se cuidando, a gente já consegue contagiar positivamente as outras pessoas para manter essa rotina de autocuidado. Acho que esse é o momento. Para as pessoas que têm alguma questão com o peso ou que começaram algum tratamento para emagrecer, na medida do possível, né? Tentem manter a rotina que estavam criando de hábitos saudáveis. Ao mesmo tempo, não se cobrar tanto nesse momento de seguir padrões de dieta muito rigorosos, com
com muitas restrições, porque isso pode gerar também alguma dificuldade para essas pessoas do ponto de vista mental. Tentar equilibrar e me colocar à disposição. Eu estou aqui em Natal, mas eu tenho um canal no Instagram, se precisarem de qualquer coisa, eu estou aqui para orientar, para dar alguma explicação, alguma informação a mais. E agradecer muito, Keline, por esse canal, por essa oportunidade de informar as pessoas por aqui. Parabéns. É isso mesmo. Eu vou deixar nas descrições os seus contatos no Instagram para as pessoas acompanharem lá, porque as dicas são excelentes. Eu acompanho. Obrigada. Muito obrigada, doutora Marília. Um beijo grande. Até a próxima. Até Tchau. a próxima. Tchau.